parágrafo 4º do capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster. Diz o seguinte: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio e de fato, lhes aplique os méritos de Cristo. Ensinamento muito importante. Nós estamos falando sobre a doutrina da justificação pela fé, no capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster. Nós temos algumas distinções aqui que são importantíssimas para o nosso público e para a nossa aula, porque muitas pessoas acabam fazendo uma caricatura do calvinismo e criticando o calvinismo por desconhecerem os nossos documentos de fé e o que eles dizem. Primeira coisa, olha o que o parágrafo 4º diz. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar os eleitos e no cumprimento do tempo morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Duas coisas. A salvação, ela ocorre no tempo. A justificação, ela ocorre no tempo. Nós temos que fazer aquela famosa distinção da ordem da aplicação da redenção. A eleição é um ato de Deus atemporal. Nós temos no tempo o chamado eficaz, a regeneração. Nós temos a conversão, a justificação, a adoção, a santificação, se nosso Senhor não voltar, a morte e, por fim, a glorificação, que é a consumação de todo o projeto redentivo. Então, nós entendemos que a eleição ocorreu antes da criação e que a justificação ocorre no tempo, depois da criação, né? Porque tem muitos que costumam fazer piadas com o calvinismo, tipo, se eu já sou salvo, se uma vez salvo, sempre salvo, então viveremos uma vida de pecado. Se nós pensarmos bem, isso é algo totalmente ridículo, pelo fato que as Escrituras dizem explicitamente que nós não podemos viver assim. É como se eles estivessem afirmando que os calvinistas vão contra as Escrituras explicitamente, ou vamos dizer assim, que eles anulam uma parte das Escrituras e aproveitam aquilo que é bom para eles. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz, viveremos nós ainda no pecado? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, nós entendemos que a eleição, sim, ela ocorre antes da criação, a pessoa nasce eleita, mas ela nasce um ímpio, ela nasce uma pessoa condenada, ela nasce uma pessoa concebida em pecados, conforme o Salmo 51, versículo 5, conforme o Salmo 58, versículo 3, conforme Romanos 3, do versículo 10 ao versículo 12, nasce entenebrecida no entendimento, conforme Efésios capítulo 4, versículo 17, nasce uma pessoa totalmente alheia a Deus, só que no tempo determinado por Deus, essa pessoa é chamada eficazmente, conforme o capítulo 10 que nós já estudamos, que fala que no tempo determinado Deus chama aquelas pessoas que por Ele foram predestinadas à vida. Ok? Então, eleição e temos a justificação no cumprimento do tempo. E Cristo morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Duas coisas aqui. Cristo morre pelos nossos pecados e ressuscita pela nossa justificação. Nós já falamos sobre o ministério de Jesus Cristo, ministério terreno de Jesus Cristo, dividido entre obediência ativa e obediência passiva na teologia reformada. A obediência ativa de Jesus Cristo, né, é o fato de que ele se encarnou, nasceu no ventre da Virgem Maria, que ele também cresceu
em meio a pecadores, cumpriu perfeitamente a lei de seu Pai e por isso angariou a justiça necessária para imputar a justiça àqueles que creem. Então ele viveu perfeitamente, não houve pecados no nosso Senhor. Isto é a justiça ativa de Cristo. A justiça passiva é o que diz aqui, ele morreu pelos nossos pecados. Cristo sofreu, morreu e foi sepultado. A justiça passiva diz respeito ao fato de Cristo ter morrido substitutivamente na cruz. Ou seja, na cruz ele não estava simplesmente proporcionando a possibilidade de salvação como a teologia arminiana e outras afirmam. Cristo não estava morrendo por um sujeito indefinido. Cristo estava morrendo, ou Cristo morreu na cruz por sujeitos definidos, por pessoas que foram eleitas desde toda a eternidade. Nós temos que afirmar isso porque as Escrituras afirmam isso. Efésios capítulo 1, do versículo 4, versículo 4, versículo 5, nós temos isso. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, nós também temos essa doutrina. Nós temos também essa doutrina em Romanos capítulo 1, versículo 7 e outros versículos das Sagradas Escrituras. Cristo morreu substitutivamente, ele pagou o preço dos nossos pecados, ele precisou morrer pelos nossos pecados. E mesmo morrendo pelos nossos pecados, ele fez isso livremente, da sua própria vontade, não por uma necessidade absoluta, mas por amor. Porque Deus amou, ele enviou o seu Filho. E ele morreu substitutivamente, ele pagou a pena dos nossos pecados, ele quitou a dívida de pessoas ali na cruz do Calvário. Mas havia também a necessidade dele ressuscitar dentre os mortos. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele pôde, como um sumo sacerdote, entrar na presença de Deus. E entrando na presença de Deus, no lugar santo, ou melhor, no Santo dos Santos, na realidade que aquele local que era conhecido como Santo dos Santos indicava, no próprio céus, como o autor aos Hebreus indica, ele entrou e ele apresentou a oferta pelo pecado daqueles sujeitos determinados, daquelas pessoas que de fato crerão nele. Ele, como sumo sacerdote, ele apresenta a oferta. E qual é a oferta? É o seu próprio sangue diante do tribunal de Deus. Ele fala, eu morri pelos pecados deles, eu paguei toda a dívida que eles tinham diante deste tribunal. Então, a dívida foi paga. O que aconteceu? Cristo, na sua obediência ativa, ele angariou aquela justiça. Só que Cristo é Deus, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ele em si mesmo não necessita obedecer à lei para ter vida. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Então, aquela justiça que ele angariou, ele imputou na vida daqueles que creriam no seu nome. Parafraseando, é como se ele dissesse ao Pai, Pai, eu conquistei essa vida pelo que eu fiz na terra, pela missão que tu me destes para fazer na terra. Só que eu não preciso de vida, pois eu sou Deus contigo mesmo. Então esta vida eu dou para aqueles que crerão em mim. Então, fazendo isto, nós podemos ser declarados justos e podemos ter a justiça de Cristo imputada em nós, no sentido de que nós somos declarados justos. Porque o Filho de Deus não cometeu nenhuma injustiça, então é como se Deus olhasse para nós e visse
o seu próprio Filho. Na cruz, Deus olhou para o Filho e ali penalizou o Filho como se fosse nós. E agora Deus olha para nós e nos dá vida na figura do seu Filho, olhando para o seu Filho. Então, por isso houve a necessidade da morte para pagar os pecados e da ressurreição para a nossa justificação. Na morte ele paga os nossos pecados e quita as nossas dívidas. Na ressurreição ele apresenta essa oferta diante do Pai e nos declara justos diante de Deus. Isso está bem explícito na doutrina da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio, de fato, lhes aplique os méritos de Cristo. É o que nós já falamos. Nascemos ímpios, mas somos justificados no tempo determinado por Deus. É como aquele famoso ditado popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, não importa o tempo, enquanto o Evangelho estiver sendo pregado, ainda há a possibilidade de salvação àqueles que ainda não têm salvação. Como eu disse, a salvação é no dia que se chama hoje, ou melhor dizendo, como aprendemos das Escrituras, a salvação é no dia que se chama hoje, enquanto está sendo pregado o Evangelho. Então, nós calvinistas, nós não afirmamos que a pessoa, quando ela nasce salva, e uma vez salva, salva para sempre, no sentido de que a pessoa ela já nasce justificada, ela já nasce regenerada e ela pode viver uma vida de libertinagem, né? Ou liberalidade pecaminosa. Não, nós afirmamos que a pessoa nasce totalmente em pecado e totalmente carente, necessitada da graça de Deus, de ser chamada através da pregação do Evangelho, de receber uma nova natureza pela regeneração, de se converter ou de ser convertida pelo Evangelho, de ser justificada, adotada e santificada pelo Espírito Santo. Capítulo 5 da nossa confissão de fé. Parágrafo 5º da nossa confissão de fé. Diz: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca poderão cair do estado de justificação, poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz de sua graça, até que se humilhem e confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Isso é lindo, meus irmãos. Por quê? Primeiramente porque é uma exposição fidedigna das doutrinas das Escrituras. E como uma exposição das Escrituras nos exorta, nos consola, nos edifica. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Ou seja, não é porque nós somos justificados que nós paramos de pecar. Como um famoso pregador de nossa geração disse, que no céu, parafraseando, nós encontraríamos uma mesa totalmente preparada para o Hitler, né? No céu nós encontraríamos mesas preparadas para as pessoas que cometeram os atos mais cruéis que a humanidade conheceu. Com base no texto de João capítulo 1, versículo 29, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que sim, Deus tira, esse texto afirma a redenção cósmica. O Filho de Deus de fato tira o pecado do mundo daqueles que pertencem a Deus. Mundo no sentido de daquelas pessoas que creem em Deus, e mundo também no sentido geral de criação, porque o Filho de Deus de fato, ele vai chegar um dia em que ele vai tirar o pecado literalmente de todo mundo. O Filho de Deus, na sua volta, ele vai tirar o pecado do mundo. E o Filho de Deus hoje, ele tira o pecado, sim,
do domínio daqueles que creem nele. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Nós somos declarados justos, mas nós continuamos ainda, por causa da nossa natureza corrupta, a cometer pecados, e por causa disso há necessidade de Deus nos perdoar. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, não pequeis. Mandamento. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, a ordem é para não pecar. Mas se nós viermos a pecar, nós temos um advogado. Ou seja, a possibilidade ainda bem presente, bem junto a nós, de nós pecarmos. E nós sabemos que isso é uma realidade. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca poderão cair do estado de justificação, poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus. Embora eles nunca poderão cair do estado de justificação. A Bíblia fala sobre a doutrina da justificação. A Bíblia fala dos crentes que são justificados. Romanos 5, versículo 1 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala da nossa justificação que ocorreu por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Só que a Bíblia nunca fala de uma pessoa que é justificada e que deixa de ser justificada. Uma pessoa cujos delitos foram quitados no tribunal de Deus e que esse delito voltou a ter validade no tribunal de Deus. Como se o sacrifício de Cristo fosse anulado. A Bíblia não fala de cair do estado da graça. A Bíblia nos incentiva a termos cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide, né? É o que a Bíblia nos exorta, para que não caia. E aqueles que caem, nós sabemos que não pertencem ao número dos filhos de Deus. 1 João 2,19 diz: saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Mas isso aconteceu para que nós soubéssemos que não eram dos nossos. Então, aquelas pessoas que estão entre nós e que saem, abandonam de vez a fé, eles não eram dos nossos. Eles não pertenciam ao número total dos filhos de Deus. Aqueles que são justificados não poderão cair do estado da graça. Contudo, por seus pecados, incorrem no paternal desagrado de Deus. Isso é importante porque a disciplina da parte de Deus na vida dos crentes. Deus não é um pai irresponsável. Deus não é um pai negligente. Deus, ele disciplina os seus filhos. Ele açoita qualquer um que toma por filhos. Diz a Escritura lá em Hebreus capítulo 12. Então, por diversas e multifacetadas situações das nossas vidas em que nós pecamos, e muitas das quais temos dificuldade em nos arrepender, de confessar os nossos pecados, nós incorremos no paternal desagrado de Deus. E por causa disso nós sofremos. Nós sofremos quando, por exemplo, por causa de ceder a tentações, traímos, por exemplo, as nossas esposas. E não queremos confessar nem diante de Deus. Nós sofremos porque deixamos de pagar impostos. Nós sofremos por tantas e tantas situações que ocorrem por causa da nossa negligência, que ocorrem por causa de furos que são causados por nós. E por isso trazem-nos sofrimento, mas isso tudo debaixo do paternal desagrado de Deus. Mas por muitas e muitas situações nós podemos ficar privados da luz da sua graça até que, olha só, esse até que
se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão, renovem a sua fé e o seu arrependimento. Tem um propósito específico para passarmos por todas essas situações. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu decreto, seu propósito. Então, há um propósito determinado. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas boas e todas as coisas más cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados conforme o seu decreto. Até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão, renovem a sua fé e o seu arrependimento. A teologia reformada não é uma teologia perfeccionista. Nós não ensinamos que o crente pode chegar nessa vida, enquanto estamos nesses corpos caídos, corruptos, num estado de perfeição, ao ponto de deixarmos de pecar. Não. Aquele que diz que não tem pecado faz mentiroso, diz João capítulo 1. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, lá no versículo 9, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nós não somos perfeccionistas. O crente peca, o crente erra. O crente, ele pode até por um determinado tempo se afastar, por exemplo, da comunidade de fé. E vai incorrer no paternal desagrado de Deus, mas com um propósito: humilhação, confissão de pecado, retorno, arrependimento. Ok, meus irmãos? Parágrafo 6º. A justificação dos crentes sob o Antigo Testamento era, em todos estes aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Ou seja, não há diferença de justificação no Antigo Testamento para a justificação no Novo Testamento. Abraão foi justificado por meio da fé. Está lá em Gênesis 15, versículo 6. Nós somos justificados também por meio da fé. Está lá em Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. Está lá também em Romanos capítulo 3, do 24 em diante. Nós somos justificados por meio da fé, por causa da graça, para a glória de Deus. Então a justificação é uma e a mesma no Antigo Testamento e no Novo Testamento, não há diferença nenhuma. Eles não eram justificados por nenhum suposto teste pelo qual Deus estabeleceu que eles seriam justificados num suposto tempo da lei. Como a heresia dispensacionalista, ela afirma ou ela estrutura as escrituras. Porque o dispensacionalismo estrutura as escrituras em dispensações que são supostos testes ou períodos de testes pelos quais Deus prova o ser humano na sua obediência a Ele. Aí nós temos a dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, lei, graça e milênio. Todos estes períodos de teste pelos quais Deus prova o ser humano na sua obediência a Ele. E as Escrituras não nos ensinam isso. A salvação após a queda nunca foi uma salvação que fosse adquirida por causa de obras. Nós aprendemos que a partir de Gênesis capítulo 3 o ser humano se torna escravo do pecado. O ser humano não tem livre vontade, o ser humano não tem livre arbítrio, o ser humano não tem libero arbítrio. O ser humano é escravo do pecado e por isso somente pode ser salvo por causa da graça de Deus. Nós aprendemos que a partir de Gênesis capítulo 3, Deus institui um novo pacto chamado Pacto da Graça.
na qual ele exige dos pecadores a fé na obra de seu Filho Jesus Cristo, como condição para a salvação. Mas até essa própria condição para a salvação, que é a fé, é um dom de Deus, Efésios 2,8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E esse pronome demonstrativo neutro, não se refere nem à própria fé, que ali é um substantivo feminino, nem à própria graça, que também é um substantivo feminino, mas se refere ao processo de salvação. E tudo aquilo que se encontra no processo de salvação, todo combo que se encontra no processo da salvação é dom de Deus. O arrependimento é dom de Deus, a fé é dom de Deus, a regeneração é dom de Deus. Tudo provém de Deus para nós. Tudo provém de Deus para nós. Nada provém de nós para Deus. Nós não agimos em sinergia com Deus. Não. Isto não provém de vós, é dom de Deus. E isso nos dá a certeza de que a salvação, ela não é pelas obras. A salvação, ela é por causa da graça, por meio da fé, para a glória de Deus. Não é como líderes evangélicos afirmam com grande ênfase que a salvação é para quem obedece. Isso é salvação por boas obras. Isso é heresia. Isso é heresia. Salvação para quem obedece é heresia. As Escrituras não ensinam isso. Ok? Isso daí é um legalismo antibíblico que destrói ou corrói a igreja e anula a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso capítulo 11 da Confissão de Fé de Westminster, sobre a justificação pela fé.